O Centro Espírita Amor e Caridade teve seu início no ano de 1937, formado por um pequeno grupo que se reuniam na casa do Senhor Nico. O grupo inicial foi aumentando rapidamente e o local dos encontros já não comportava para tanta gente. Por conta disso, os participantes se cotizaram e adquiriram um terreno onde construíram uma pequena casa como sede, inaugurada oficialmente em 25 de dezembro de 1939. Em 1941, o Sr. Abelar Garcia Porto registrou o primeiro estatuto e o SEAC passou a ser classificado como uma sociedade civil, religiosa e filantrópica de duração ilimitada. Desde o início até os dias atuais, a trajetória do nosso querido SEAC foi marcada por muito trabalho e desafio. Dentre suas atividades iniciais de auxílio, a casa mantinha reuniões mediúnicas e o estudo do Evangelho. Entre o ano de 1948 a 1982, funcionou a Comissão de Socorro aos Necessitados, que visitava os lares. Na década de 50, foi criada a Escola de Evangelização Infantil. Mais tarde, a Mocidade Espírita Jesus de Nazaré. Em 1971, criou-se o Departamento Mirim MEI-MEI, com a finalidade de atender as crianças carentes cadastradas na instituição. Em 1994, a casa precisou mais uma vez ser ampliada e uma grande obra de reforma foi feita, dando lugar ao atual prédio de 3 pavimentos, voltado aos estudos e reuniões da casa. Neste ano, diante da pandemia que assolou e assola o planeta, o SEAC mais uma vez se reinventou, adaptando seu conteúdo evangélico doutrinário às transmissões pelas mídias sociais. No decorrer de sua existência, a casa teve como presidente os seguintes membros: Zezinho Roque, Abelar Garcia Porto, Luiz Ranco, Albano Costa, Mário Rodrigues da Silva, Anselmo Paulino, Leonor Maria da Conceição, Miriam Marques Lima, Marta Ribeiro Freixo e Eulália Rodrigues dos Santos. Atualmente, a casa é administrada por um conselho diretor e fiscal. Com desmedida gratidão, essa atual diretoria vem a público louvar o esforço pioneiro daqueles que os antecederam, erguendo os pilares dessa instituição quase secular, que neste mês completa 81 anos de existência. Que nosso mentor Ananias e o nosso irmão Jesus derrame bênçãos para que possamos dar continuidade aos trabalhos de amor e caridade desta casa, que tanto nos acolhe, ampara e esclarece. Ao SEAC, os nossos parabéns. Irmãos queridos, chegou o mês de dezembro, mês de emoção para todos nós da família do Amor e Caridade, pois foi no dia 25 de dezembro que ela foi fundada. Aproveito a oportunidade para desejar a todos os nossos irmãos um Natal de luz e paz, e que, no Ano Novo, tenhamos a felicidade de retornarmos à nossa casa para darmos prosseguimento às nossas atividades. Abraços e beijos no coração de todos.
Oi, voltando. A minha internet está um pouquinho instável, mas vamos lá. A lição é 147 da nossa página. Convença-se do poder de Deus. É o poder que transforma, corrige, renova e mantém sempre bela a vida. Opera no seu íntimo, mediante os pensamentos de amor. É infinito. Procure-o. Reconhecendo o poder de Deus, você abre as portas à sua vibração e à sua bênção. E pode operar grandes feitos. Encontre-o. Descobrir o infinito poder de Deus é se preparar para a vida abundante. Bom, então vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, luz de nossas vidas, guia. Amado Mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nessa casa virtual do Amor e Caridade, para mais uma palestra, onde serão demonstrados os seus ensinamentos. Agradecemos ao nosso palestrante e pedimos, Senhor, rogamos a Ti e aos espíritos que nos cercam de luz, que possa atuar junto a ele, o nosso Fábio Dionísio, para que ele possa fazer uma palestra tranquila, que o seu verbo seja fácil e que possamos nós, Senhor, apreender todos os conhecimentos. Fique conosco, nos ajude nessa semana que se inicia e que esteja sempre ao nosso lado. Assim seja. Então vamos chamar o nosso palestrante. Olá, boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo à nossa casa de Amor e Caridade, completando 81 anos, né, com a graça de Deus. Então, vou passar a palavra a você e fique à vontade, ok? Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizar a casa. Não é todo dia que a gente vê uma instituição perdurar tanto tempo e pungente, né? Eu estive aí o ano passado e sempre fiquei fascinado pela própria instituição, o modo como ela opera e assim por diante. E, significativamente, também reparei que o ano de fundação é um ano, para nós, excelente, mas foi negro aí para a história da humanidade, que foi o início da Segunda Guerra Mundial. Nada melhor do que se acender uma luz diante das trevas que se instalaram lá. Então, de parabéns pelos 81 anos, e agradeço a oportunidade de estar compartilhando desse momento com vocês. Eu queria começar, o motivo da palestra é a respeito, na verdade, de doenças, mas doenças sobre o ponto de vista espiritual, não é sobre o ponto de vista médico. E eu faço sempre uma contextualização para me situar e situar quem está me ouvindo a respeito desse tema. Eu sou atualmente responsável por uma instituição espírita aqui perto de São Paulo, fica em Ribeirão Pires, chamada Recanto de Luz Irmã Sheila. Esse Recanto de Luz Irmã Sheila tem uma atividade até de pouco tempo, são 9 anos, mas o trabalho que é realizado lá já é realizado há 35 anos em outras casas que permitiam o nosso acesso para a realização de tarefas de cura e cirurgia espiritual através de um médium sensitivo de cura, de efeitos de ectoplasmia, né? É um médium, hoje esse tipo de mediunidade é muito rara, e está, inclusive, escasseando. A tendência é para trabalhos coletivos, com várias macas, vários médiums, mas durante um certo período, nos últimos 70 anos, mais ou menos, nós tivemos alguns médiums que vieram com essa característica. Eles são médiuns que são preparados durante muito tempo na espiritualidade. No caso específico do Edson Barbosa de Souza, ele foi preparado durante aproximadamente 30 anos, não só, digamos assim, entre aspas, fisicamente, né? Obviamente que o perispírito dele foi trabalhado, obviamente que houve um mapeamento
da sua reencarnação sob o ponto de vista genético, cromossômico. Obviamente que foi trabalhado a sua glândula pineal, os seus centros de força, mas também teve o lado psicológico, porque uma tarefa desse tipo exige muito, mas exige muito do médium, né? Para vocês terem uma ideia, de acordo com a estatística da espiritualidade, houveram, através dele, 1 milhão de atendimentos. E nós temos isso registrado, né? Até pouco tempo atrás, era a espiritualidade que nos dizia isso. Agora, nós sabemos que isso é um fato, né? Houve reuniões de cura que foram atendidas 2.500 pessoas num único dia. É um trabalho modesto, se a gente for comparar, por exemplo, ao Frei Luiz, ao Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, que atende num domingo de cura 5.000 pessoas, né? Lá tinha o Gilberto Arruda, o grande Gilberto Arruda, que desencarnou no ano de 2015, de uma forma até, infelizmente, trágica, né? Ele era outro médium de efeitos de ectoplasmia, e não só de cura, no caso dele, também de materialização de espíritos, né? Então, através desse trabalho, ao longo de tantos anos, são mais de 35 anos agora de trabalho, nós aprendemos com os nossos benfeitores espirituais algumas coisas com relação à medicina do além, né? A esse trabalho de cura e cirurgia que são realizados. Não só focando o trabalho do médium, mas também todos os demais trabalhos que são realizados por centenas e centenas e centenas de centros espíritas aqui no Brasil, né? E, mais ou menos há uns 9 anos atrás, o nosso benfeitor espiritual, o espírito de Dr. Arthur Neiva, que esse é o nome dele na última reencarnação, Dr. Arthur Neiva, formado em medicina na Universidade aí do Rio de Janeiro. Ele veio da Bahia, mas completou seus estudos no Rio de Janeiro, e ele, ao desencarnar, ele foi iniciado num trabalho que redundaria na constituição desses trabalhos de cura e cirurgia espiritual, né? Esse Dr. Arthur Neiva, ele, através do médium, o Edson Barbosa de Souza, ele pediu que eu registrasse o nosso aprendizado através de um livro. E depois eu assumi o compromisso da divulgação. Eu comecei na lida espírita como palestrante. Realmente, nos tempos idos, meu início e meu trabalho estava voltado à parte das palestras. Mas depois, com as atividades de cura e também com as atividades do Centro Espírita, eu, durante muitos anos, me afastei das palestras externas. Voltei, mais ou menos em 2013, 2012, 2013, a realizar palestras externas, porque eu assumi o compromisso de divulgação desse conhecimento. Porque ele disse na época, não tem nada escrito desse jeito, né? As pessoas têm fragmentos em vários livros, mas não se tem um estudo profundo do que é um trabalho de cura e cirurgia espiritual. Eu vou focar a palestra mais voltada à questão da doença, né? Qual é, na realidade, do seu ponto de vista espiritual, a origem das nossas doenças. Mas eu fiz esse preâmbulo para contextualização. Nesse momento, nós estamos fazendo somente trabalhos à distância, são psicografias, orientações e volta. Através do nosso site, nós mandamos, o médium faz o receituário e nós mandamos para quem está sendo atendido. Mas, oxalá, depois de março, abril, né, a gente retorne às atividades presenciais normalmente. Então, eu queria mostrar, na realidade, a capa do livro, porque, inclusive, tem algumas coisas interessantes que ele me pediu para colocar na própria capa, porque a capa é dele, não é minha, né? Então, eu vou fazer um share screen. Se eu não fizer bobagem, vai estar funcionando direitinho. Acho que funcionou direitinho. Isso aqui, né? Esse livro, na realidade, não tem fins lucrativos. Então, eu não tenho nenhuma vergonha de chegar e dizer, quem tiver interesse no livro está ajudando a causa espírita e está ajudando o Recanto de Luz Irmã Sheila nas suas atividades, né?
O Dr. Arthur Neiva, embora não pareça muito bem, porque na época nós não conhecíamos o nome verdadeiro dele, é esse espírito que intermedia Jesus. Não é no sentido de ele estar trabalhando diretamente com Jesus. Todos nós trabalhamos para Jesus. Todos aqueles que têm uma tarefa na lida espírita e realiza algum tipo de tarefa, que seja sustentação, que seja um passe, que seja recepção, está trabalhando por Jesus. Mas o objetivo que ele teve foi dizer o seguinte: quem realiza tudo é Jesus. Jesus, na realidade, é o grande médico, né? E ele é que determina se nós podemos ser curados ou não, se nós somos aliviados das nossas cargas ou não. Nenhum espírito tem autorização para tomar decisões a respeito de cura. O que é interessante, porque a maioria não sabe disso, né? Na verdade, a maioria não tem ideia, acha que é o espírito que está realizando lá. Não, quando há um trabalho de cura, é solicitada uma autorização às falanges superiores, né? Claro que não é diretamente com Jesus, mas é uma falange superior que se encontra numa esfera espiritual acima da esfera onde esse grupo nosso benfeitor se encontra, e vem as determinações, aqui pode, aqui não pode, pode fazer isso, pode não fazer aquele outro, né? E eu também gosto de começar por aí, porque muitos de nós, na lida espírita, achamos que tudo é karmático, né? Eu matei minha mãezinha no passado, então agora eu estou pagando meus pecados e eu não tenho direito à cura, eu não tenho merecimento, né? Muitas vezes sai da reunião e está lá cabrunhada, porque fala, poxa vida, eu acho que eu não tenho merecimento, estou vindo aqui há 2 anos fazendo trabalho de cura, e eu tive melhoras, mas eu não me curei, né? Então, eu acho que é interessante esse conhecimento dos motivos, na verdade, que levam a gente a adoecer, né? Bom, então, feito essa apresentação, vamos falar um pouquinho a respeito de como funciona o nosso corpo físico, né? Vocês estão me vendo aqui. Eu não tenho consciência do que está acontecendo no meu corpo hoje. A única coisa que eu reparo é que eu estou mexendo com as mãos. Como bom italiano, eu estou mexendo um bocado com as mãos. Como eu faço publicamente, né? A única coisa que eu estou sentado, e normalmente isso me deixa desconfortável, porque eu fico em pé e fico andando, e agora estou sentado. Mas tudo bem, pelo menos eu estou focado. O que é que determinou o movimento da minha mão? Quem é que produziu esse movimento? Quem é que está produzindo a reposição celular da pele dos meus dedos? Quem é que está fazendo com que o fluxo sanguíneo esteja correndo tudo certinho nas minhas veias, nas minhas artérias, que eu esteja manipulando meus órgãos sensoriais corretamente, né? Que tudo está perfeito, que as células estão se multiplicando de acordo com o código genético de cada uma delas. Nós temos entre 30 a 80 trilhões de células, e elas têm sua funcionalidade. Ela tem, na realidade, cada uma delas tem um programa, e ela se multiplica, e ela realiza seu trabalho em equipe, né? Sempre em equipe, através de alguém que está gerenciando tudo isso. Somos nós espíritos que gerenciamos tudo isso, né? Mas nós não temos consciência da maioria das coisas. Na maioria das vezes, nós não sabemos o que está acontecendo. Por quê? Porque nós adquirimos automatismos, né? Esses automatismos que os vegetais têm, que os animais têm, o ser humano, obviamente, que também tem. Então, eu não preciso fazer com que diretamente eu dê ordens, porque existem setores dos meus corpos, né? Nós temos vários corpos, esses setores dos meus corpos que realizam todo esse policiamento, esse monitoramento, e depois os controles que são necessários. Somente em situações mais graves é que nós tomamos consciência daquilo que está acontecendo conosco, né? Nós somos
espíritos. Os espíritos estão numa dimensão física muito acima da terceira dimensão, né? Somos levados, para quem é engenheiro, para quem é físico, que milita na lida espírita, somos levados a acreditar que o espírito está numa dimensão física muito alta. Por quê? Porque o perispírito, nós sabemos que está na quarta divisão, na quarta dimensão. E o corpo mental leva tudo a crer que está numa dimensão superior, porque é o corpo mental que é o modelo organizador biológico, dita que esteja numa dimensão, inclusive acima. E somos levados a acreditar que existem muitos outros corpos. Aí é uma questão de crença. André Luiz e o Emmanuel, eles disseram que nós temos o corpo espiritual, o perispírito, e disseram que nós temos o corpo mental. Mas o André Luiz, ele fez uma observação muito bem observada pela egrégia doutora Marlene Nobre, que foi presidente da Associação Médico Espírita Brasil e Internacional, já desencarnada, dizendo que o André comentou que era bom a gente prestar atenção na existência de outros corpos sutis, como dizem os espiritualistas, né? Os espiritualistas, quando a gente estuda José Lacerda, né, a apometria e assim por diante, o espírito e a matéria, nós vemos inúmeros corpos sendo citados e os próprios espiritualistas citam. Nós não adotamos isso sob o ponto de vista doutrinário, mas nós temos crença que isso deva acontecer. Por quê? Porque ocorre um processo descensional. O espírito, estando numa dimensão superior, ele necessita de um corpo mental. E esse corpo mental, que é a sede da mente, é que vai fazer o gerenciamento da sua vontade e o gerenciamento do que acontece com os demais corpos. E o corpo mental gerencia o perispírito. Então, o corpo mental provavelmente está numa dimensão superior, né? Dentro do corpo mental se aloja a nossa mente. E a mente, nós não temos certeza se é o próprio espírito ou se é um atributo do espírito. O que nós sabemos através de Emmanuel e que sabemos através de André Luiz é que através da mente eu mando a minha vontade para ser obedecida no mundo físico, né? Então, eu tenho meu desejo, mando uma ordem, essa ordem vai à mente, na mente, esse atributo, né, manda esse desejo, essa vontade, essa ordem para o coronário. O coronário é, sem dúvida, o centro de força mais importante e é regente dos demais centros de força e trabalha muito para e passo com o centro de força cerebral, o centro frontal, né? Ele comanda o frontal, mas o frontal é o primeiro intendente, ou seja, ele está muito próximo do coronário. E existe um intercâmbio muito, muito grande entre os dois. Assim como o coronário, ele passa as suas ordens para os demais centros de força que atuam em muitas áreas específicas do corpo humano. O frontal, especificamente, ou cerebral, se preferir dessa forma, ele atua principalmente no centro nervoso. Ele recebe desejo que veio através do coronário, é mandado para o cérebro, né, para o nosso córtex, e do córtex desce, ele permeia pelos nossos dois sistemas que compõem o sistema nervoso, né? E dessa forma, eu tomei a decisão de fazer esse movimento agora com a mão. Pronto. Foi essa rota que eu citei, que eu, como espírito, utilizei para mexer a mão dessa forma. E vou agora mandar uma outra ordem para que ele faça o movimento contrário. Claro que tudo isso foi em slow motion, né? E eu fiz consciente. Não necessariamente eu preciso fazer isso consciente. Quer ver? Deu uma coceira aqui. Então, na hora eu posso estar palestrando, não sentir conscientemente a coceira, mas eu registrei. Agora, como é que eu registrei? Registrei pelo caminho inverso. Da mesma forma que desce as ordens, as vontades e os desejos do espírito através do centro
do sistema nervoso, através dos órgãos sensoriais que percebem o que está acontecendo, né? Eu cito aqui, mas tem a vista, os olhos, tem uma série de... Então, nós temos 5 centros sensoriais. Há um retorno de informação para o espírito, através do caminho inverso, né? Bom, eu citei tudo isso não para mostrar que eu entendo alguma coisa, porque eu não entendo. O importante é o seguinte: quando vocês olham para o aparelho que vocês estão vendo agora, né? Quando a gente está fazendo palestra presencial, a gente não tem um aparelho na frente. Ou tem um computador, ou tem um celular. Quem é realmente o que faz que isso aconteça? É o aparelho, certo? Vamos pensar que vocês estão com um laptop aí na mão, e estão assistindo através do laptop, né? A mente é esse notebook aqui, né? Então, eu tenho que estar, Fábio, espírito equilibrado, para manipular o meu notebook. Porque se eu fizer bobagem, se eu estiver tenso, angustiado, se eu ficar nervoso por causa da palestra, alguma coisa começa a dar errado, eu vou fazer bobagem aqui, né? Tanto que tem aquele ditado popular, né? Dá um problema no computador, você chama o técnico não vem, e ele muito sutilmente diz que o problema foi você, a pecinha que fica entre a cadeira, que está aqui, e o computador, que está na minha frente, né? Por quê? Porque eu posso passar meu estado emocional, inclusive é muito mais profundo do que a gente imagina. Nós temos a capacidade, inclusive, de atrapalhar o funcionamento normal eletrônico de um computador, né? Ele travar, ele começar a ter alguns tilts e a gente não entender por quê. Falar, deve ser um vírus, deve ser alguma coisa, não. Poder mental, a mente de transformação material impressionante, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, né? Então, qualquer coisa que... Eu vou usar o termo que Emmanuel usou. Qualquer coisa que destrambelhe o funcionamento da mente, o espírito não recebe informações corretas do mundo físico. E o espírito não consegue, o espírito não consigo transmitir as minhas ordens para o mundo físico. E quando eu falo mundo físico, não é só corpo físico, é para o perispírito e é também para o corpo mental, porque o meu processo de controle é tudo que é físico, e nós sabemos que o perispírito é físico, é feito de elementos químicos, de acordo com Emmanuel, que poderia se constituir numa série estequiométrica, uma tabela periódica, para quem fez química, na minha época era colegial, né? Agora é o 2º grau. Quem fez química viu tabela periódica. Tem tabela periódica para o perispírito. Tem tabela periódica para o corpo mental. Por quê? São matérias e elementos muito quintessenciados, né? Lembram dos psiátomos do grande doutor Hernani Guimarães, né? Ou, inclusive agora, nesses dias, nós estamos celebrando aniversário da fundação do Instituto de Pesquisas Paranormais, né? Do grande Hernani, né? Isso lá da década de 60. Acho que foi na década de 60 que ele fundou, hoje ele já é desencarnado, aliás, já é desencarnado faz tempo, e ele falava dos átomos do outro lado, né? Do lado espiritual, né? Nós sabemos também que o perispírito, ele é um corpo, eu vou dizer e depois vou retificar, muito semelhante ao corpo físico, para vocês fixarem a imagem. Agora eu vou retificar. O corpo físico é um reflexo do perispírito. O corpo espiritual é um campo morfológico que dá constituição ao corpo físico. É como se fosse um campo eletromagnético que, através dessa psicoesfera eletromagnética, desse campo morfológico, por isso que é chamado de campo morfológico pelos cientistas, porque dá forma, né? Morfológico que dá a forma. E quando qualquer coisa, por exemplo, eu machuco um pouquinho aqui na testa, porque ele se regenera. Quem é que controla essa regeneração? Faz parte dos meus automatismos, a própria regeneração celular, mas isso é controlado pelo perispírito, ou seja, pelo corpo espiritual.
no molde em que você me vê. Isso acontece com as plantas. Na década de 40, os físicos da União Soviética, todos eles ateus, fizeram a descoberta da existência desses campos morfológicos que davam forma às plantas, né? Mediram, inclusive, esses campos e também fizeram experiências mostrando que eles poderiam influenciar o campo morfológico, poderiam influenciar a planta cutucando ele, cutucando as plantas mesmo, não fisicamente, mas próximos da própria constituição material das plantas. Então, a planta tem aquele formato, aquela folha tem aquele formato, porque existe um campo morfológico que dá a forma. O corpo físico é exatamente igual, né? E o corpo espiritual, ele é modelado pelo corpo mental. Só que o corpo mental não tem o formato do perispírito, né? Na verdade, é como se fosse uma esfera, um óvulo, sei lá, alguma coisa assim, que mantém toda a estrutura do nosso perispírito. E o nosso grande regente somos nós mesmos, nós como espíritos, nós como espíritos. Bom, muitas coisas eu não preciso me preocupar, que já acontece naturalmente. O carro, por exemplo, monitora a quantidade de gasolina no tanque. Eu tenho que dar uma olhada, porque sou eu que vou ter que fazer alguma coisa, a hora que ele começar a pitar ou mostrar que está na reserva. Ele só vai me indicar que está na reserva. E na hora que ele indicou que está na reserva, é porque a coisa ficou feia. Então, está lá, está na hora de você fazer alguma coisa. Você que é o conduttiere, né? Você que é o condutor desse automóvel. Então, o corpo nosso, ele se manifesta. Por exemplo, as coisas mais simples que controlam, por exemplo, o funcionamento do celular. O celular até que não é tão simples. Na realidade, quem controla as células do corpo humano são as células do perispírito. Por isso que a gente fala, inclusive, é muito mais profundo do que a gente imagina. A gente fala, não, a literatura fala que a sede da memória é o perispírito. Quando a gente leva embora, a gente está levando toda a memória do espírito, desde o momento da sua constituição, da sua criação, né? Desde que ele foi criado, tudo está registrado no perispírito. Da mesma forma que um vegetal, todas as aquisições desses vegetais estão registrados nesse campo morfológico. E sabemos, inclusive, através de André Luiz, né? E também através de Emmanuel, porque tem uma duplicação de informação com relação a aos livros, né, que foram editados. Um jeito de falar um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. A gente sabe que quando eles querem fazer uma modificação na estrutura de uma planta, ou quando querem... Eu vou falar da planta, eu vou evitar de falar dos animais. Com relação às plantas, o que eles fazem? Eles fazem as experiências e as melhorias no campo morfológico da planta, que depois virá aqui, né? A hora que você coloca a semente, nasce, né? Esse campo morfológico faz com que a semente desabroche, saia da terra, cresça, dê folhas, depois dê frutos e assim por diante. Algumas plantas germinam no mundo espiritual. Está em André Luiz, tá? Eu posso não lembrar agora qual dos livros da coleção do André Luiz, mas está no André Luiz. Algumas plantas, inclusive, são germinadas nos laboratórios no mundo espiritual. Nos animais, não. Isso ocorre vou chamar de perispírito, porque eu realmente não sei como é que se chamaria no caso dos animais. Mas o campo morfológico deles é alterado para que a espécie venha cada vez mais evoluída. Porque nós sabemos que existe evolução nos animais, sim. E o final de tudo isso é atingir, inclusive, uma classe huminal. Não sei se nesse planeta ou qualquer outro planeta, mas nós temos esse processo de evolutivo também. O ser humano passa também por esse processo evolutivo. Não aqui, no mundo espiritual. Tanto que se perdeu o elo da cadeia de onde foi o momento que aquele primata recebeu o princípio inteligente e foi constituído, a partir daquele momento,
a classe hominal, né? Isso deve ter acontecido uns 300, 400 mil anos atrás, desde a época de Mirland até o Homo sapiens. Depois sabemos que o Homo sapiens sapiens foi quem teve a aquisição da capacidade da reflexão, e todos esses processos evolutivos, esses experimentos, esses ajustes, tudo isso aconteceu no mundo espiritual. Por isso que a gente está evoluindo, inclusive em termos físicos, né? Em termos até de capacidade cerebral, de inteligência e assim por diante. Fora que nós evoluímos também pelo próprio exercício da nossa inteligência aqui enquanto estamos aqui. Por isso que é importante usar a cachola, para a gente sair daqui com um coeficiente de inteligência, um coeficiente espiritual e um coeficiente emocional superior àquele que nós adentramos ao mundo físico há 60, 50, 30 anos atrás, dependendo da idade de cada um, né? Bom, dá para entender que é muito fácil desarticular todo esse universo, né? Eu só preciso estar perturbado para acontecer a palavra que eu ia dizer e não disse, que Emmanuel comenta, que o ser humano tem a capacidade de destrambelhar a operação da sua mente. E quando isso acontece, né, e o exemplo que ele deu foi com relação a estados de consciência, estados conscienciais, nós perdemos o controle dessa máquina. Tudo aquilo que é automatismo permanece, mas nós perdemos o controle de algumas atividades que são importantes. E essa carga emocional, essa carga de sentimentos ou pensamentos negativos, né, ou irados, pensamentos que são comparáveis a raios X, a raios ultravioletas, que nós lançamos no nosso corpo físico, né, acabam prejudicando o funcionamento. No caso do Emmanuel, ele diz a respeito dos estados de consciência, né? Ele diz que quando a consciência não está em paz, e nós temos já uma consciência desperta de que algo não está em paz e que precisamos fazer alguma coisa para nos reharmonizar com as leis de Deus, né? Nos reharmonizar com tudo e com todos, a consciência fica nos cobrando e isso tem a capacidade de perturbar o funcionamento mental. E, nesse momento, nós temos problemas que acabam surgindo aonde? Acabam surgindo no perispírito. Como o perispírito é o campo morfológico responsável pela organização do corpo físico, tudo se reflete no corpo físico. Todas as doenças começam no perispírito. Todas as doenças começam no perispírito. Por isso que no trabalho de cura, o principal campo de atuação é o perispírito. Nós temos inúmeros, mas centenas de casos de tratamentos que foram feitos no perispírito e ainda não se havia manifestado no corpo físico. Recentemente, a questão de 1 ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos atrás, nós tivemos um paciente que foi atendido de câncer intestino, e não tinha absolutamente nenhuma manifestação nos exames laboratoriais, nem no PET scan, que é um exame apuradíssimo para verificar a existência no mundo físico dessas células em atividade, células cancerígenas em atividade. E foi feito lá o tratamento. E foi feito durante quase 1 ano, né? Para quem é médio, que tem a capacidade de enxergar, obviamente que ele vê no perispírito que tem alguma área afetada, né? A própria espiritualidade também já tinha comentado, então nós sabemos em função disso. Nós não temos como provar isso com exames de PET scan, porque não vão mostrar nada, né? Por quê? Porque a raiz está lá. A raiz do câncer, por exemplo, está lá. Todas as doenças começam lá. Eu quis fazer essa parte científica, fisiológica do corpo físico, para vocês terem uma dimensão de como nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. O Emmanuel é que nós somos responsáveis por praticamente todas as doenças. A gente tem ainda a índole
da terceirização, né? Como psicologicamente nós somos muito infantis ainda, nós estamos num estágio embrionário da nossa evolução, já estamos no mundo de prova e expiação e já estamos a caminho do mundo de regeneração. Mas se você considerar que ainda tem 3 categorias pela frente, regeneração, felicidade e mundos divinos, nós estamos começando essa jornada, a verdade é essa, né? Alguns milhares de anos atrás, talvez uns 2, 3 mil anos atrás, nós saímos do mundo primitivo para entrar no mundo de prova e expiação. Então, não faz muito. Pode ser mais do que isso, também não está registrado em lugar nenhum quando foi essa passagem, e mesmo porque no tempo de Deus a passagem não é uma data. Ocorre progressivamente. Começam a haver os primeiros julgamentos, né? As primeiras separação das ovelhas dos cabritos, e os cabritos passam a ser confinados em outros mundos mais condizentes com o estágio evolutivo que se encontram. E isso já está em curso agora. Desde que o Chico Xavier estava entre nós encarnado, ele já tinha anunciado que isso estava acontecendo. A Joana de Ângeles já tinha anunciado que isso, e continua anunciando, que isso está em curso, tanto que ela falou que em meados desse milênio nós teremos o grosso dessa migração, né? E a própria irmã Sheila, nós estamos ligados à irmã Sheila. Nosso trabalho no Recanto de Luz da irmã Sheila é ligado ao Hospital de Sheila, na cidade de Alvorada Nova, que fica aqui no litoral de São Vicente e Cananéia, nessa região entre São Vicente e Cananéia, né? No mundo espiritual. Então, olha o que eles disseram. Olha o que o Emmanuel falou. Praticamente todas. Quais são as exceções? Tem 2 exceções. A primeira grande exceção é parte do que acontece no modelo reencarnatório. Nós nascemos e temos que morrer. A própria lei da destruição pede que isso aconteça com a material. E também porque nós precisamos retornar à nossa casa. A nossa casa não é aqui. A nossa casa é numa outra dimensão, que é o mundo espiritual, aonde habitaremos, né? Então, nós, quando começamos a atingir uma determinada idade, o nosso corpo físico perde sua funcionalidade. Percebe-se pela perda muscular, percebe-se pela perda da capacidade de aquisição de fluido vital, perde-se também a capacidade de fazer uma distribuição correta desse fluido vital. Quem controla a distribuição do fluido vital numa célula é a contraparte, é a célula do perispírito que faz esse trabalho de controlar esse fluxo, né? Então, nós vamos perdendo funcionalidade. Obviamente que, à medida que nós vamos envelhecendo, nós somos mais vulneráveis a ter problemas que são de origem exógenas, né? Nós temos o hábito de dizer que tudo é provocado pela bactéria, tudo é provocado pelo vírus, tudo é provocado pelos envenenamentos, e de fato envenenamentos são mesmo, são realmente fatores externos que nós não controlamos, né? Mas todos os demais, bacilos, germes, vermes, vermes inclusive, né? Vírus e bactérias, tudo isso são agentes externos que estão não só externamente, mas que estão dentro do nosso corpo. Nesse momento, se eu não tivesse meu sistema imunológico funcionando corretamente, eu poderia cair fulminado em questão de horas, dependendo do que está dentro de mim. Mas o sistema imunológico, ele adquiriu um grau de qualidade de atuação, de sofisticação, que controla essas coisas dentro do meu corpo, né? Dentro daquilo que faz parte do meu programa reencarnatório, obviamente, dentro dos limites do meu programa reencarnatório. Agora, se por acaso meu sistema imunológico deixar de funcionar direito, obviamente que as bactérias vão fazer a festa, os vírus vão fazer a festa. E como é que a gente deixa de ter um sistema imunológico que funcione direito? Existem vários fatores. Um deles é a falta de respeito com o corpo humano, né? A falta de respeito é quando você começa a cometer excessos, você enfraquece, né? Má alimentação, inclusive, eu diria emocional, mas eu ia entrar depois nesse lado emocional. Mas um fator, por exemplo, que
deprime o sistema imunológico, e muito, e isso é conhecido pelos médicos da Terra, hein? Não precisa ser espírita, não. Muito do que eu estou falando aqui não precisa nem ser espírita, está lá no espiritismo, mas não precisa nem ser espírita. Nós sabemos que o sistema imunológico é altamente afetado por mágoas, estados depressivos, pela depressão, por transtornos de personalidade, mas principalmente estados depressivos que deprimem todo o trabalho, né, do corpo físico. Nós sabemos, por exemplo, que quem está em depressão patológica, ou seja, que já não é um estado depressivo, na realidade é uma depressão mórbida, uma depressão de doença, a produção, né, daqueles elementos necessários para que a velocidade da atuação dos nossos neurotransmissores seja de acordo com o padrão necessário, não acontece num volume suficiente e tudo fica deprimido. A velocidade de informação dos neurotransmissores cai. E a gente fica molenga, a gente acaba ficando sem vontade, não quer levantar da cama, não quer fazer nada, e assim por diante. Bom, a depressão afeta o nosso estado imunológico. O nosso negativismo, né? Graças a Deus, a gente não é negativo, né? A gente abre a boca, antes de mantivesse ela fechada, porque de cada 10 frases que a gente fala, 9 são ou coisas negativas, ou são para criticar alguém. Tudo isso passa por nós antes, e nos afeta. O negativismo nos afeta. Olha, 2 parâmetros que foram passados pela espiritualidade que eu gostaria que todos nós refletíssemos. Num dia de cura, estava lá, sei lá, tem dias que tem até 800, 900 pessoas no salão presencial, e estava lá o médico, o doutor Arthur Neiva, através do médium Edson Barbosa de Souza, vira para mim e fala: 50% desse pessoal não precisaria estar aqui. Eles produziram as próprias doenças e essas doenças não foram previstas no programa reencarnatório. Nós temos muitas doenças que vêm no programa reencarnatório. Foram pedidas, muitas vezes. Foram consequências do que aconteceu no passado. Foram pedidas para chamamento, foram pedidas para nos controlar em nossos excessos, né? Mas 50% de todas as doenças que nós temos durante a nossa existência corporal foram criadas aqui e agora, e não precisavam ter sido. E por quê? Porque nós pensamos mal, sentimos mal, e nossas emoções, elas são desgovernadas. E tem um quarto fator que é muito forte, e que causa doenças gravíssimas, são os nossos estados de consciência. Quando nós chegamos a essa reencarnação com grande carga de culpa e não nos decidimos pela reharmonização, pelos resgates, por consertar aquilo que erramos. Isso é típico de médium falido, porque a maioria dos médiuns não são missionários, ao contrário, né? A maioria dos médiuns tiveram, por misericórdia de Deus, a possibilidade de vir aqui para poder resgatar pelo amor a multidão dos pecados, né? O amor que apaga a multidão dos pecados. Mas chega aqui, entra na zona de conforto, coisa tal, se milindra, isso, aquele outro, não trabalha. Aí depois vem os problemas, né? Quantos médiuns que falharam e que passaram pelo recanto de luz, na época dos trabalhos de cura, que era o pronto-socorro espiritual Irmão Cheiro, que falharam e agora estão, ou agora, no passado, amargaram doenças gravíssimas, né? Imaginamos que seja por essa falta de resgate. Mas eu vou usar a Joana de Ângeles, porque aí eu disse imagino, agora eu vou usar a Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles disse, isso ficou gravado na TV Mundo Maior, num programa do antigo Jeter, meu saudoso amigo Jeter, né? Foi diretor da TV Mundo Maior, e ele, entrevistando o Divaldo Pereira Franco, ele disse, o Divaldo, a Joana disse, né, que a maioria, aliás,
ele disse sobre a questão da regeneração. E o próprio Divaldo depois disse que a maioria, né, a Joana disse que a maioria das doenças, a maioria dos transtornos de ordem mental que os espíritos trazem para esse planeta quando reencarnam, são de origem de uma grande dose de culpa. Aí complementa que a depressão, que é responsável por 36% de todos os casos de suicídio nesse planeta, é o fator principal, não é o único, mas é o fator principal, de 36% de todos os suicídios nesse planeta, são espíritos que vieram com uma alta carga de culpa e ficaram renteando, ficaram na margem do trabalho que tinham que fazer e não fizeram. Aí entra um choque entre a consciência e o espírito, né? Nossa consciência nos cobrando e nós negando, negaciando, não fazendo. Até o momento que se instala o transtorno de ordem mental de humor, que é a depressão, né? O termo pode ser feio, transtorno de ordem mental, mas o transtorno de humor, que é a famosa depressão, é um transtorno de ordem mental, né? Então, um estado de consciência faz essa bagunça que a gente está vendo nesse planeta. Existem muitas depressões que são por choques, abalos psíquicos que aconteceram nessa reencarnação e em outras reencarnações. Não tem nada a ver com culpa, né? Mas tem a ver com abalos tremendos em que o espírito não foi capaz de lidar com aquilo que ele passou, com as provas e expiações que ele teve que passar dentro da balança de justiça de Deus, que nada que acontece é injusto. Nós sabemos que tudo é lei de causa e efeito, né? Então, a consciência faz isso. O André Luiz, ele comenta que nós temos a capacidade de bombardear nossa carga genética através de raios tão poderosos que são comparáveis, por exemplo, ao raio-x, que são emitidos pela mente, são transmitidos pela mente. Eu falei mente aqui porque a mente fica instalada no perto do coronário, então fica praticamente dentro do cérebro, não fisicamente, mas fica nesse campo que está o nosso cérebro aqui, né? Por isso que eu faço aqui, não tem nada a ver com o cérebro físico, tem a ver, sim, com o coronário e tem a ver com a mente e o corpo mental. Esses raios, eles atingem o citoplasma, e do citoplasma eles atingem os núcleos celulares e atingem genes. Nós sabemos, através da medicina, que pelo menos nós temos 80 genes que são ligados ao câncer. Tanto que na medicina são chamados de oncogenes. Quando um desses genes se expressa, nós começamos o processo cancerígeno em nosso corpo. Aonde? No perispírito. Do perispírito desce para o corpo físico. Por quê? Porque nós também temos células no corpo espiritual que também têm seus genes, que também têm sua carga e assim por diante, né? Nós sabemos que a culpa, mesmo que a pessoa não tenha consciência de culpa, mas ela tem essa culpa de uma reencarnação passada, ela pode, se ela se autopunir, ela pode mandar um gene, um oncogene ou qualquer outro gene, se expressar para se punir e ter um câncer provocado por ela mesma por punição. A mágoa, que é um sentimento negativo, assim como sentimentos negativos de longa data e que permanecem sempre bombardeando nossos campos, né, morfológicos, a mágoa, primeiro, ela derruba nosso sistema imunológico. E, em segundo lugar, vai afetar alguma coisa maior. Muitos dos cânceres que nós temos, com pessoas que curtiram mágoas de longo prazo, foram exatamente através da mágoa que acabou gerando a manifestação desses genes, né? Então, eu disse que nosso processo de envelhecimento é uma exceção, mas nós podemos envelhecer com qualidade, nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Porque, em geral, nós desencarnamos antes do previsto, né? Porque nós não temos os cuidados que devíamos ter. E a outra exceção, eu já tinha citado lá atrás, quando eu disse que são os agentes externos, um veneno. Nós estamos sendo muitas vezes envenenados
pela comida que a gente está comendo. Nós sabemos que muitas das rações dos animais estão criando doenças nos animais. A medicina, os veterinários, inclusive espíritas, já falam isso, né? Que nosso corpo não foi preparado para determinados agentes. Eu vou usar um extremo. Eu não posso pegar um copo de soda cáustica e beber. Meu tecido não foi criado para isso. Então, se eu for envenenado com um agente que meu corpo não foi preparado para isso, tudo bem, a culpa é de alguém, mas não vai ser minha, a não ser que eu tenha feito isso deliberadamente, né? Se eu fiz isso deliberadamente, vem a história do suicídio, consciente ou inconsciente, né? Porque nós também temos o suicídio inconsciente. Se eu sei que determinadas alimentações fazem muito mal para o meu corpo físico e eu continuo abusando delas, obviamente que meu corpo não foi preparado para isso, vou ter entupimentos de artérias, vou ter uma série de consequências que eu provoquei pela minha incúria, né? Então, na verdade, para dar uma finalizada nisso tudo, né, eu peço desculpas de ter sido tão rápido nos meus conceitos, mas esse tema da medicina do além, eu já fiz seminário de 2 dias e não deu para completar o que está no conteúdo de tudo isso que nós aprendemos e acabamos registrando no livro Medicina do Além. Mas eu queria deixar uma mensagem que, para mim, é muito importante. Para quem está chegando ao ponto de querer ultrapassar essa fase de transição entre um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração, está na hora de a gente dar mais uma alavancada em nosso progresso espiritual e em nosso progresso psicológico. Até hoje, nós sempre responsabilizamos fora aquilo que nós causamos nós mesmos. Isso ocorre em tudo. O responsável é o médico, o responsável é o vírus, o responsável é a bactéria, o responsável é o governo, o responsável é a vacina, o responsável é o governador, o responsável é meu vizinho, o responsável é minha esposa, o responsável é meu marido, e assim por diante. Pelo pouco que eu falei, que eu consegui falar, deu para perceber que o responsável é você, o responsável sou eu. Enquanto nós nos mantivermos na infância, terceirizando nossa responsabilidade, terceirizando o nosso compromisso, nós não vamos sair do lugar e vamos ficar sempre passando pelas próprias mesmas mazelas, mesmas dificuldades, né? 50% das doenças fomos nós que criamos aqui e agora. Tem aquelas que nós criamos em outras reencarnações e nós estamos sofrendo o fruto das consequências dela. E tem aquelas que nós pedimos. Eu era um alcoólatra inveterado. Eu vim para essa reencarnação e tive a graça de Deus de ter uma úlcera, porque a úlcera me controla na bebida. Não é meu caso, pelo amor de Deus, mas é um caso contado na literatura espírita que é aceita, né, pelas altas autoridades do espiritismo, né? O cara pediu, ele teve o mérito de ter uma úlcera. Para quê? Para controlar os seus desvairos, né? Para que ele se controlasse em seus vícios e paixões. Então, vamos assumir a responsabilidade desse barquinho que Deus deu para nós. Cada um de nós tem um barquinho, né? Todos nós temos um barquinho, que é a nossa vida, é o nosso corpo, é todo esse patrimônio abençoado que nos dão em nossas mãos. Nós temos que assumir e nos tornar suficientemente maduros para entender que cabe a nós a cura, cabe a nós evitar as doenças. Então, eu agradeço mesmo a oportunidade. É uma pena não estar aí, adoro quando estou aí, mas infelizmente a pandemia não... Eu tive que cancelar, inclusive, a ida, já estava prevista. Oxalá, no ano que adentra, a gente se reveja aí, né? Esse povo maravilhoso aí dessa região. Muito obrigado. Foi. Desculpa. Nós que agradecemos essa palestra maravilhosa de muitos conhecimentos, de muitas reflexões e responsabilidade, né? Quanta responsabilidade nas nossas costas. E é o que é, né? E eu vou pedir, por favor, que você faça a nossa prece final. Pode ser? Pode ser. Perfeito.
Eu gosto de fechar os olhos porque a gente se concentra melhor. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Deus pela vida. A Deus, porque se não fosse Deus, eu não existiria. E eu estou aqui e estarei aqui por toda a eternidade, já que somos imortais, graças ao amor dele que me criou. Cada um de nós foi criado por Deus e nós existimos por causa disso. E ele nos propõe todos os dias, através do seu Filho, Jesus, nosso irmão, pai, porque ele, além de um irmão, ele é pai, nos propõe que a gente cresça, que a gente realmente cuide mais de nós, né? Ele nos quer feliz, ele nos quer alegres, ele nos quer com saúde, ele nos quer ao seu lado. Somos nós que negaciando, não fazendo a vontade dele, não porque ele é autoritário, mas porque ele diz, faz, filho, desse jeito que você vai chegar mais cedo, né? Então, agradeço a Deus por toda essa dádiva, essa misericórdia, essa bênção que é as nossas vidas. E agradeço a esse irmão, Jesus, esse irmão Pai, que é Jesus, que nos dá tantas oportunidades como nesse momento. E peço pelo Brasil, peço por todos o povo brasileiro que passa muitas dificuldades, muitas desgraças, em função dessa criação nossa, e tudo isso é criação nossa. Oxalá possamos sair muito mais rico de 2020, que tenhamos aproveitado todas as oportunidades. E peço a Deus para todos nós, que Ele nos dê mais oportunidades nesses últimos meses de chance bendita, nesse step change, nesse salto quântico que essa pandemia está nos proporcionando, desde que a gente tenha decidido agarrar essa oportunidade. Um beijo no coração de todos vocês. A paz do mundo começa em mim. Eu tenho amor, com certeza sou feliz. Eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta o desamor. Paz pela paz, paz pela paz, paz pela paz. Paz pela paz, paz pela paz, paz pela paz, precisa de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, paz pela paz, paz pela paz, a liberdade, pela beleza de amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz.
pela paz, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, a liberdade, paz pela paz, pela beleza